E aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto. Imaginem o corpo humano como se fosse uma daquelas metrópoles gigantes e super avançadas, sabe? Toda grande cidade precisa de uma estação de tratamento de água de ponta para não entrar em colapso. Na nossa análise de hoje, a gente vai explorar exatamente essa maravilha da engenharia biológica, o sistema urinário. É ele que atua como essa verdadeira usina de purificação, operando ali nos bastidores, quietinho, para manter nosso equilíbrio interno perfeito e garantir que o ambiente onde as nossas células vivem fique impecável. Bom, o que a gente vai ver hoje é o seguinte. Primeiro, as funções do sistema urinário. Depois, o néfron, que é o nosso filtro perfeito. Em terceiro, o caminho do sangue até virar urina. Em quarto, a rota de eliminação. E por fim, o perigo dos cálculos renais. Vamos lá? Funções do sistema urinário. Olha, é um erro super comum achar que os rins só servem para fabricar urina. A verdade, eles fazem muito, mas muito mais do que isso, para manter tudo funcionando. Tem 5 funções vitais aqui que são excelentes para a gente memorizar e entender como o nosso corpo mantém a casa em ordem. Anota aí. 1. A excreção de resíduos metabólicos, tipo ureia e creatinina. 2. A regulação minuciosa do equilíbrio iônico e da nossa água corporal. 3. O controle do pH através do equilíbrio ácido-base. 4. A regulação da pressão arterial. E 5. A produção de hormônios essenciais, tipo a eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos, e o calcitriol, que é chave para o metabolismo do cálcio. É literalmente uma central de comando. E para deixar isso bem prático, é fascinante ver a diferença de como o sistema lida com a pressão arterial versus a hidratação em si. Pensa bem. De um lado, a regulação da pressão arterial envolve produzir a enzima renina e controlar o volume de plasma no sangue. Do outro lado, o equilíbrio hídrico e iônico é puro microgerenciamento, regulando ali no detalhe os níveis de sódio, potássio, cálcio e o volume total de água do corpo. São mecanismos distintos, claro, mas que trabalham numa sinergia absurda. 2. O néfron, o filtro perfeito. Agora, a gente vai dar um zoom microscópico para entender o que torna todas essas funções possíveis. O protagonista absoluto dessa história é ele, o néfron. Como dá para ver, ele é a unidade estrutural e funcional do rim. E o que explode a cabeça é a escala do negócio. A gente tem cerca de 1 milhão dessas pequenas unidades dentro de um único rim. Imagina só, 1 milhão de microfiltros biológicos trabalhando sem parar todo santo dia só para purificar o plasma sanguíneo. E isso ilustra muito bem uma analogia simples e perfeita. O néfron tem 2 partes principais de trabalho. O glomérulo age exatamente como um filtro de café. Ele deixa o líquido e as substâncias pequenininhas passarem, mas segura os elementos grandes, como as células do sangue e as proteínas maiores. Enquanto isso, os túbulos funcionam tipo uma esteira de reciclagem inteligente. Conforme o líquido passa por eles, o corpo vai recuperando a água e os minerais valiosos de volta para o sangue, mandando para o lixo só o que é tóxico ou o que está sobrando. Genial, né? O visual ajuda muito a entender o fluxo dessa esteira biológica e a troca maravilhosa que acontece. A etapa inicial é a filtração do sangue indo direto para o túbulo. Depois vem a reabsorção, que é aquele momento vital onde substâncias úteis e a água voltam para o sangue. Em seguida, temos a secreção, onde toxinas extras são jogadas do sangue direto para o túbulo. E, por fim, a excreção. É um fluxo contínuo super otimizado. 3. Do sangue à urina. Vamos ver a ordem cronológica exata que transforma aquele sangue fluido no produto residual. O caminho é super metódico. Passo 1. O sangue entra com alta pressão pela artéria renal. Passo 2. A pressão hidrostática literalmente força a filtração do plasma lá para dentro da cápsula de Bowman. Passo 3. Ao longo dos túbulos, que são longos e sinuosos, rola aquela mágica de reabsorver as coisas boas e secretar os restos metabólicos. E o passo 4. O líquido que sobra, agora sim, oficialmente urina, sai em direção ao ducto coletor para ser eliminado. Agora prestem atenção no número 180. Cerca de 180 litros de plasma sanguíneo são filtrados pelos rins todos os dias. Mas isso é o mais louco. A gente excreta só cerca de 1 a 2 litros de urina por dia. Esse abismo gigante entre o que entra no filtro e o que de fato sai mostra a eficiência absolutamente absurda do nosso processo de reabsorção. O corpo simplesmente não desperdiça nada que sirva para a nossa sobrevivência. 4. O caminho da eliminação. Agora a gente vai seguir esse volume final de 1 a 2 litros na descida até sair do corpo. O nosso encanamento macroscópico funciona assim.
Primeiro, a pelve renal coleta toda a sua urina fresquinha. Segundo, os ureteres levam esse líquido para baixo. E tem um detalhe muito legal aqui. Os ureteres não são canos passivos que dependem só da gravidade. Não, eles têm músculos lisos que fazem contrações ativas, o famoso peristaltismo, para empurrar o líquido à força até o reservatório. Aí, no passo 3, a bexiga armazena o líquido. E no 4, a uretra conduz a urina para o mundo exterior na hora de ir ao banheiro. O que é realmente interessante sobre a jornada geográfica aqui é o trajeto. Observando a estrutura como um todo, vemos que os rins ficam bem no alto, lá na região retroperitoneal, ancorados nas costas. E dá para notar o longo caminho que os ureteres têm que fazer, descendo quase 30 centímetros por toda a cavidade abdominal até chegar à região pélvica, que fica bem lá embaixo. Ali, a bexiga fica guardadinha, super protegida, logo atrás do osso púbico. 5. O perigo das pedras nos rins. Pois é, com um sistema de tubulação tão longo, às vezes a coisa sai dos trilhos, gerando uma dor que, quem já teve, sabe bem. Então, a pergunta que sempre surge é: o que exatamente causa a famigerada pedra no rim? O que acontece no momento em que a nossa usina perfeita esbarra num obstáculo mecânico? Olhando de perto para essas estruturas fica muito claro por que elas causam tanto desespero. Elas têm um aspecto poroso, afiado, parecem pequenos cristais de vidro. E o detalhe intrigante é que elas não vêm de fora do corpo. Na verdade, são substâncias químicas que já estavam ali, naturalmente dissolvidas na urina, mas que se precipitaram e se solidificaram progressivamente por conta de algum desequilíbrio metabólico. A ciência por trás disso se resume a estes 4 pontos. Os cálculos são formados principalmente pela precipitação de oxalato de cálcio, fosfatos ou ácido úrico. O grande drama começa quando essas massinhas sólidas e pontiagudas tentam passar pelos ureteres, que, lembrando, são tubos bem estreitos de 25 a 30 centímetros. Quando a pedra enrosca, o bloqueio e os espasmos musculares tentando expulsar aquilo geram a famosa cólica nefrética, uma dor absurda que irradia das costas até a região da virilha. Mas calma. Felizmente, a gente tem tratamentos ótimos hoje, que vão desde superidratação e analgésicos até a litotripsia por ondas de choque, que implode essas pedrinhas sem precisar de um único corte cirúrgico. Bom, o sistema urinário é a prova de que o corpo humano prospera em um equilíbrio microscópico e incrivelmente frágil. A cada segundo, milhões de filtros trabalham num silêncio absoluto para manter nosso oceano interior perfeitamente limpo. Isso deixa uma pulga atrás da orelha. Se tem toda essa engenharia brilhante e complexa rolando agora mesmo, escondida aí dentro, o que mais será que está fluindo perfeitamente, só esperando para ser descoberto pela gente? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho no nosso material de hoje e até a próxima!